Tem só 4 pessoas ainda no quiz. Camila, tá aí em cima do seu comentário. Você perdeu o acesso a ele? Vou mandar o link de novo. Mas é a mesma coisa. Beatriz, Luiz, Gregory e Marcos, por enquanto. Mag, cadê você? Camila, Luiz Henrique, Mairon, Gabriel. O que aconteceu, Camila? Não está aparecendo, nem agora? Eu vou mandar no grupo do Telegram. Olha que estranho. Eu vou mandar no grupo do Telegram. Aí o código de acesso é esse aqui, ó, 171842. Eu vou mandar no grupo do Telegram. Aí você clica no link que está no Telegram e se pedir o código é esse, 171842. São 5 pessoas só. A Beatriz também mandou aí o link, se for útil. É bom que eu vou saber também qual computador que está ligado, mas sem aluno, sem estudante. Alice, Brenda, Caio, Camila entrou agora, ótimo. Quem que chama quiz, gente? Ah, não. Vocês estão vendo? Olha. Pessoal, quem chegou agora pode ir entrando no quiz, está no chat. Isso, Brenda, muito bem. Acabou de entrar e está indo jogar. Bom, eu já vou iniciar o quiz para quem já entrou, já ir fazendo. Mas quem entrar depois pode ir com calma também. Eu vou tirar aqui da tela do Teams. A música hoje está diferente dele, vocês perceberam?
Quem entrou depois, acesse o link do quiz acima. Está aqui disponibilizado acima no chat. E uma pessoa que entrou agora eu não consegui identificar. Acesse o link, tá no chat. Link do quiz, tá? Aqui, link. Quem está fazendo o quiz com o nome de quiz? É você, Mag? Não, professor, essas questões aqui que tem as respostas embaralhadas. Nossa Senhora. Como assim embaralhada? Tipo, as alternativas tá, ao invés de estar tipo A, B, C, D, tá tipo C, B, A, D, sabe? Ah, Aí eu fui clicar na B e não era a segunda opção. eu nem Segunda sabia vez que eu disso. faço isso. Para mim não faz nem diferença embaralhar isso. Que pena. Aí o Gregory caiu? Parecendo que sim. Ele está no quiz.
Alice Rodrigues e Moyonga. Quem é Mo? Sei nem inglês. Moyonga. Parece. A Rodrigues até fez alguma questão agora, mas a Alice e o Moyonga não estão mais fazendo quiz. É isso? Teve problema de conexão? Já fui eu que escrevi esse nome, Marcelo. Ah, tá. Mas aí você tá agora com quiz. É isso? Você entrou com 2 perfis? Isso. Ah, sim. Ok. O professora, desculpa interromper, mas a especial é a nota da parte escrita, da entrevista e da nota que eu tirei na sua matéria? A média entre elas? A nota da avaliação especial, a especial só pode fazer quem está com nota entre 40 e 59,5, né? Uhum. E aí, a nota da avaliação da especial, o exame especial vai ser composto por uma avaliação. Eu vou mandar uma avaliação, aí vocês vão me enviar a parte escrita dela, e depois eu vou entrevistar, de modo que vocês vão me explicar o que vocês fizeram. Explicar com palavras. Aí eu vou entrevistar, para ver se de fato aprenderam. Aí, essa avaliação vai ter a nota da parte escrita e da entrevista. Aí a nota dela vai ser a soma, né? Cada uma vale 50%, tipo assim. E aí, para passar no curso, a nota do exame especial mais a nota do semestre singular, dividido por 2, tem que ser maior ou igual a 60. Então, por exemplo, se você ficou com 55 no semestre, então você tem que tirar 65 no exame especial, porque 55 mais 65 dá 120, dividido por 2, 60. Entendeu? Eu entendi. Muito obrigada, professora. De nada, Eu não Brenda. tinha noção de como funciona. As ordens, se tiver mais dúvida, pode mandar, tá bom? Tá bom. Só pra ter uma noção mesmo, é porque assim, tipo, como eu já sei agora que eu não vou conseguir passar de qualquer jeito, nem se eu conseguir fechar tudo aqui em diante, quanto mais ou menos você acha que você vai conseguir passar a especial? Porque, tipo, meus amigos me falaram que, meus amigos que já estão mais avançados no curso falaram que é depois das férias, que, tipo, é nas férias. E Não, tem a não? semana de exame especial, vou te mostrar aqui. Tá Ah, vendo a minha tela? sim. Peraí que travou aqui, só um minutinho. Ups, deu ruim aqui. Ixi, voltou. Tá aqui, olha, tem a semana de exame especial. A nossa vai ser na quarta-feira, dia 15. Ok? Aqui eu vou disponibilizar a parte escrita. Aí depois a gente combina a entrevista, porque ela depende do número de alunos que vão fazer. Ah, entendi. Ok? Então, olha Ok, só, muito obrigada. sexta-feira agora a gente vai ter avaliação 3. Sexta-feira que vem o teste 4. E em vez de ser, então, sexta, segunda, quarta, aí quarta-feira que vem a gente tem aula síncrona. Sexta-feira seguinte, vocês vão ter prova de cálculo, se eu não me engano. Aí eu deixei o teste 5 para segunda. Aí na quarta-feira vai ser o exame especial. Tá bom? Tá aqui tudo no cronograma explicadinho. Tá bom, muito obrigada. De nada. Gente, o quiz, então, prontinho. Os vencedores, vou colocar aqui os 5 de nota maior. Vou colocar até o quinto lugar. Sexto. Na verdade, eu vou colocar minha tela aqui para vocês verem. Aí, tá dando para ver? Gregory, Mag, Luiz, Beatriz, Brenda, Camila.
Como vocês podem ver, a média de acerto não foi muito das melhores, não, né? O que vocês acharam? Professora, eu não achei difícil, não, mas eu errei umas 4 questões aí por conta desse bagulho de as alternativas Tá fora ótimo. de ordem. Não sei se foi só o Ai, meu, mas sério? toda hora eu tava mal concentrado fazendo um negócio, achava a resposta, ia clicar na B, aí eu clicava na segunda alternativa e era tipo D, sabe? Nossa. As letrinhas confundiram, então. Mas aí eu tô de boa, tipo, real, não achei tão difícil assim, não. Quando algumas coisas eu acho que eu não peguei na teoria, porque, tipo assim, algumas perguntas lá teóricas eu só consegui resolver fazendo as contas, sabe? Uhum, mas E é eu para fazer acho. conta mesmo. Era? Ah, tá. É porque teve alguns que eu falei, não, deve ter alguma coisa que eu poderia observar para eliminar alguma alternativa e tal, mas eu só fiz Não, fazer conta. é fazer conta mesmo. Tá tranquilo. Mais alguém quer comentar? Achou difícil, fácil? Tem dúvida, não tem dúvida? E aí? Não entendeu nada? Pode Eu falar, acho que não Gustavo. entender nada, não. Tipo, eu entendi algumas coisas. Só que como eu ainda tô com dificuldade da última lista, né? Que eu não sei se ficou muito certo, assim, se eu entendi essa matéria mesmo e como essa matéria depende da outra, eu acho que isso pode estar me atrapalhando, sabe? Você está falando da parte de translação? Do começo de cônicas, é. Aham. Identificação de cônicas, então, as cônicas mesmo, Isso, né? Aham. é. Ok. Beatriz, isso é muito importante. Você precisa tentar. No caso, você acha que eu consigo te ajudar explicando, se a gente marcar uma reunião, ou você acha que só está faltando é sentar e concentrar ali e ver? Como que é? Não, eu acho que se eu conseguir, como eu te falei, eu comecei a fazer os exercícios da lista, né? Então, eu fazer e ir acompanhando até os vídeos que você for resolvendo exercícios, eu acho que já vai ser válido. Mas se, Uhum. assim, hoje eu vou tentar pegar só nisso. Então, se até o final do dia eu não entender, talvez eu possa te chamar, às vezes tirar Tá. alguma dúvida no Telegram. Ok. Combinado. Obrigada. De nada. Mais alguém quer falar? Alguma coisa? Acho que o Gustavo queria. Pode deixar. Então tá. Professor, tipo assim, Oi. na última lista que você deu, naquela que a gente teve que entregar, aqueles últimos exercícios, eu tive um pouco de dificuldade para fazer eles. Uhum. Aí, como o ano passado foi a pausa, e não Uhum. teve, às vezes, se no final da aula sobrar um tempinho, você pode fazer umas questões com a gente? Posso? Vamos pegar junto aqui então agora. Ok. Então é o seguinte, gente, a matéria dessa semana é rotação de eixos coordenados e identificação de cônicas. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é saber reconhecer a equação de uma cônica quando ela está no formato padrão e saber identificar seus principais elementos e esboçar, tá? Então, primeiro, vamos tentar entender o que é uma rotação de coordenadas. Alguém sabe me explicar o que é uma rotação de coordenadas? Quando que dois vetores, o 1 e o 2, determinam uma rotação dos eixos coordenados x e y? Ah, eu entendi a rotação da mesma forma que eu entendi translação, que é tipo como se fosse um novo par de eixos que você cria e que você faz a partir da relação com o eixo original. Então, na translação, como a gente estava virando e tal, tipo, não era rotacionado, né? Você só estava tirando de um lugar e levando para o outro no plano cartesiano, então você tinha que relacionar o zero zero do novo plano com o zero zero do outro plano. E a rotação eu entendi da mesma forma, só que com um ângulo. Porque, né? É um ângulo entre Exatamente. os eixos. Quando a gente realiza uma translação, a gente muda a origem de lugar e mantém os eixos como sendo paralelos aos originais. Quando a gente faz uma rotação, a gente roda os eixos, mantém a origem e rotaciona os eixos. Então, uma rotação, olha só, aqui o eixo x', ele foi obtido pelo vetor unitário U1. E o eixo y' foi obtido pelo vetor unitário U2, de modo que o vetor U1 forme um ângulo θ com o vetor I
e o vetor U2 forma um ângulo θ com o vetor J. Professora, tipo assim, isso era uma dúvida que eu tive. A rotação faz diferença eu fazer a translação ou fazer a rotação primeiro? Não, são duas coisas diferentes. Por exemplo, vou só contextualizar aqui para eu te responder. Uhum, Suponha que eu tenha essa elipse. uhum, Essa elipse, o centro dela é nesse ponto. Então, o que vai ser interessante para a gente identificar essa elipse é considerar esses eixos aqui, olha, que eu vou chamar de x duas linhas e y duas linhas, porque nesse sistema x duas linhas e y duas linhas, a elipse, ela está na posição padrão, olha, o centro dela uhum, coincide com a origem, o eixo focal é o eixo x duas linhas, então está numa uhum, situação que a gente conhece. Só que esse eixo x duas linhas, na verdade, ele pode ser visto como sendo uma translação desse eixo x' daqui, olha. E o y' pode ser visto como uma translação desse eixo. Tá vendo? Olha, uhum, primeiro a gente rotacionou e depois a gente mudou a origem para aqui. uhum. Por isso que serve a rotação e a translação, porque quando a gente rotaciona e translada, muda a origem de lugar, a gente consegue construir um sistema de coordenadas conveniente no qual a cônica fica naquela posição padrão, no formato padrão, que a gente consegue identificar os elementos, ok? Ok, Então, a translação, a gente já viu isso na semana atrasada. Eu vou definir aqui com vocês a rotação e depois a gente vai ver quando que a gente aplica cada caso, ok? beleza. Então, toda rotação, pessoal, ela pode ser determinada por dois vetores unitários, o 1 e o 2. E esses dois vetores unitários são também ortogonais. O ângulo x, y, ele só foi rotacionado por um mesmo ângulo θ, o ângulo entre eles continua sendo de 90 graus. Então, a gente sempre pode tomar um vetor U1 no primeiro quadrante, a gente pode escolher isso, e o vetor U2, com ponto inicial na origem, a gente sempre pode escolher um vetor U2 no segundo quadrante, que determina a rotação que a gente deseja. E quando a gente faz isso, lá na videoaula a gente já mostrou, as coordenadas desse vetor U1, elas são dadas por cosseno θ e seno θ, e as componentes do vetor U2 podem ser dadas por menos seno θ e cosseno θ. Então, sempre que a gente considera uma matriz que contém primeiro o vetor U1 na primeira coluna e na segunda coluna o vetor U2, então o determinante dela vai ser igual a 1. Então, sempre que a gente tem dois vetores ortonormais, que ele tem norma 1 e são ortogonais, e se a gente calcular o determinante da matriz determinado por eles e der 1, então significa que essa matriz é uma matriz de rotação. Então, lá no quiz, eu apresentei, tem uma questão lá assim, verifique qual das seguintes matrizes são matrizes de rotação. Então, para verificar que uma matriz é de rotação, as suas colunas têm que ter norma 1, os vetores têm que ser ortogonais e o determinante dela tem que ser igual a 1, ok? Então, é o seguinte, aqui, vamos já para a parte mais prática. Peraí que trava. Suponha que a gente esteja considerando, observe aqui no desenho, a gente tem, olha, o eixo X, o eixo Y, e a rotação dos eixos X e Y gerou os eixos X' e Y'. Ok até aqui? Ok, professor. Aí,
eu peguei um ponto Q qualquer no plano XY. Então, esse ponto, as componentes, esse ponto Q, eu posso traçar o vetor OK. As componentes desse vetor OK no plano XY, em relação ao sistema XY, são dadas por XY, né? Porque é um vetor com ponto inicial na origem, ponto final no ponto Q. Só que esse vetor OK, ele pode ser decomposto, olha, como sendo... Aqui, olha, a gente vai considerar esse vetor, esse ponto Q, ele pode ser decomposto, olha, como um x' e um y', que estão aqui nos eixos x' e y'. O vetor V1 é esse vetor unitário aqui. Então, esse vetor OK, ele pode ser escrito, olha, como x' vezes o vetor U1, que vai ser esse vetor aqui todo. Então, tá aqui, olha, x' V1, mais o y' vezes o vetor U2, que aí vai ser esse vetorzinho aqui todo. Então, mais y' V2. Então, aqui, olha, soma de vetores. X' V1 mais y' V2 dá o próprio vetor Q. Certo? Tá aqui, ó, essa continha aqui. Aí, no lugar do vetor V1 e V2, esse vetor V1, lá no slide anterior, a gente falou que ele pode ser escrito como cosseno de θ e seno θ. E o vetor V2 pode ser escrito como menos seno θ e cosseno θ. Então, a gente substituiu isso, ó. No lugar do V1, a gente substituiu essas componentes, e no lugar do V2, essas outras componentes. Então, substituindo, então fica, olha, x' vezes cosseno θ, vezes vírgula seno θ, mais y' vezes menos seno θ e vezes cosseno θ. Aí, fazendo a conta, deu esse vetor aqui. Aí, daqui, pessoal... Nossa senhora, peraí. Saia do quadro. Aí daqui, olha só, a gente tem essa igualdade, que XY é igual a X' cosseno... Daqui, olha, a gente tem igualdade, que XY é igual a X cosseno θ menos Y' seno θ, vírgula, X' seno θ mais Y' cosseno θ. Então, fazendo X é igual ao primeiro e Y é igual ao segundo, a gente obtém essa equação matricial. Então, a primeira coluna coincide com o vetor unitário, que deu sentido, direção e sentido ao eixo x', e a segunda coluna coincide com as componentes do vetor unitário, que deu direção e sentido para o vetor y'. E aqui, então, nós chegamos na relação. X é igual à matriz de rotação x'. Eu chamando essa matriz de rotação de P, a gente tem essa relação. X é igual a Px'. Vocês assistiram isso nas videoaulas? Sim. Conseguiram entender? Uhum, suave. Então, Tipo toda assim, vez essa que a parte é gente... suave. Foda quando chega na própria atividade, pra gente, tipo assim, identificar essas Tá. relações dentro Nós da vamos fazer atividade. isso daqui a É, pouquinho, tá? Aí, tranquilo. pessoal, essa matriz P, os vetores são ortonormais. Eles têm tamanho 1 e são ortogonais. Então, a inversa de P coincide com a transposta de P. Então, por isso que se eu multiplicar a esquerda aqui pela inversa de P, vai ficar P a menos 1 x é igual a x'. Só que o P a menos 1 é igual a P transposta. Então, daqui a gente tem a relação, que x' é igual a P transposta x. Então, toda vez que a gente quiser realizar uma rotação, a gente precisa de dois vetores ortogonais e unitários, V1 e V2, de modo que o determinante dessa matriz, cuja primeira coluna é o V1 e a segunda coluna é o V2, seja igual a 1. Então, eles vão formar uma matriz de rotação. E a gente vai substituir as coordenadas x, y pelas coordenadas x' e y'.
que são essas matrizes X e X' indicada aqui. Então, vamos colocar isso na prática. Então, é o seguinte. A gente vai utilizar essa rotação para identificar cônicas no plano XY, que elas não estão naquele formato padrão. Elas estão, como, digamos assim, rotacionadas. Aí a gente lembra que toda cônica no plano XY, ela é o conjunto de pontos de coordenadas x e y que satisfazem uma equação de segundo grau, desse tipo aqui. Aí, pessoal, todas as vezes que aparecem esse termo cruzado, o termo cruzado é esse alguma coisa vezes o xy. Todas as vezes que aparece esse termo cruzado, indica que precisa de fazer rotação. Então, sempre que aparece o termo cruzado, a gente tem que realizar uma rotação. E sempre que, desde que não seja uma parábola, que aparecem esses A4 ou A5, olha, que aparecem os termos lineares, é provável que tem que fazer translação. Então, lá no quiz também, tinha uma questão assim, selecione as cônicas que precisam apenas serem rotacionadas para serem identificadas. Então, toda vez que a gente tiver uma equação assim, por exemplo, 25x² mais 16xy igual a 7, observem que aqui aparece o termo misto. Então, é necessário fazer uma rotação. E observem que aqui não aparecem, tipo assim, o 5x mais 6y. Não aparece alguma coisa vezes x mais alguma coisa vezes y. Então, aqui só é preciso fazer uma rotação para identificar essa cônica. Não é preciso fazer translação também. Entenderam? Uhum. Era isso que eu tinha falado, que era a parte teórica que eu acho que eu não tinha entendido porque eu tive que fazer conta. Ah, então, pela estrutura da equação, a gente já sabe se tem que fazer só translação ou se tem que fazer translação, rotação e translação. Por exemplo, se eu tiver essa equação aqui agora, olha, 25x² mais 16xy mais 7y igual a 1. Então, como essa daqui, olha, apresenta o termo misto, então tem que fazer rotação. E como também apresenta um termo linear, então também tem que fazer translação. Essa cônica aqui, para ser identificada, precisa de rotação e translação. Ok? Ok, professor. Então, aqui, olha, visualmente, tem uma explicação do porquê a gente fazer rotação. Então, a rotação, ela é útil para a gente construir um sistema novo, x', y', no qual a cônica, ela está centrada na origem, ou no caso de parábola, ela tem vértice na origem, ela tem eixo focal ou no x' ou no y'. Então, é um sistema de coordenadas conveniente para a gente conseguir identificar a cônica. Tá? Então, vamos lá. Agora, vamos para a parte prática. Professora, Oi. eu não sei se quando eu estava assistindo as videoaulas eu me distraí, mas quando faz a matriz geradora sempre fica com o denominador raiz de 5. Por quê? Qual matriz geradora? Você coloca assim, no final. Ah, o conjunto, tipo assim, o conjunto gerador do autoespaço. Sim, aí você coloca É porque gera assim e a naqueles matriz. casos, nos casos do exemplo do material escrito, que a gente usou para fazer as videoaulas, todos os vetores, eles eram tipo assim, 2 e 1. É. Então, a norma desse vetor é o Sempre quê? raiz de 5. É sempre raiz de 5, que é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Ah, Eu tá. demorei um tempão para entender Todos isso Eu também. aqueles eram entendi. com esse para ficar mais fácil o cálculo para vocês. Eu pensei que era tipo uma regra, sei lá. Mas se o vetor fosse, por exemplo, 3 e 2, aí já teria que dividir pela norma dele, que seria 9 mais 4.
que é raiz de 13. Então, vai depender do vetor que está sendo gerado, Entendi. tá bom? Tá. Ok. Então, pessoal, a partir de agora, para o conteúdo dessa semana, que a gente vai realizar a rotação, então, toda vez que na equação geral da cônica aparecer o termo cruzado, a gente vai ter que realizar uma rotação. E para realizar uma rotação, a gente precisa daqueles dois vetores, o 1 e o 2, que estão no primeiro quadrante e no segundo, que são ortogonais e tem norma 1. E a partir deles, nós vamos definir os nossos sistemas x' e y' conveniente. Aí, mas como que a gente vai obter esses vetores? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente vai reescrever essa equação da cônica que aparece o termo misto como uma equação matricial. X transposta a x mais kx mais o termo independente igual a zero. Aqui, a matriz X é a matriz coluna das incógnitas. A matriz A é uma matriz simétrica. O que é matriz simétrica mesmo, gente? Ela é igual a quanto? Na diagonal principal? Ela é igual à sua transposta. Ah, tá. Toda matriz que é igual à sua transposta é uma matriz simétrica. Essa matriz simétrica A, associada a essa cônica, os elementos da sua diagonal principal são os coeficientes do x2 na equação e o coeficiente do x, o coeficiente do x2 e do y2 são os elementos da diagonal principal. E na diagonal secundária é a metade do coeficiente do termo misto. Então sempre vai ser assim. E a matriz K é a matriz cujas entradas são os coeficientes dos termos lineares. Então, lá no quiz também, eu tinha uma questão assim, qual é a matriz? Eu não lembro da equação, não. Vou inventar uma aqui, tá? Por exemplo, x² mais 16xy mais 7x menos 8y é igual a 1. Então, essa equação pode ser escrita como x transposta a x mais kx, aqui o termo independente, então, igual a 1. Onde? Quem vai ser a matriz x? Para essa equação? É a matriz dos coeficientes. Quem são os coeficientes? Você falou A1 e o A2? O x e o y. Ah, não, foi mal, tô olhando lá em cima. Eu falei os coeficientes, desculpa, 5 incógnito. e 8. E 5 menos 8. Não, aqui vai ser x e y, são as incógnitas. Eu falei o nome errado. Eu falei Ah, tá. É por isso que eu confundi. A matriz A simétrica associada a essa equação. Quais são os elementos da diagonal principal? Vai ser 5 e menos 8. 5 E dos menos outros... 8? Ó, 8, é verdade. 8. É, ainda não? Quem é o 8 que você está escolhendo? Ah, é verdade. O y não tá ao quadrado, não. É 0 aí. É 0, porque é 5x Verdade. ao quadrado mais 0y ao quadrado. Uhum. Foi bom seu erro para a gente refletir. E E os o elementos da 4, né? 4? É 16 sobre 2, não é? É Não? 8. É 8, inclusive. Isso. Então, olha só, essa aqui é a matriz simétrica A associada a essa equação. E a matriz K? A K é o 7 e 8. Agora sim, menos 8. Menos 8. Isso mesmo. Então, pessoal, tem duas questões lá no quiz envolvendo isso. Primeiro eu dei uma equação e falei, qual é a matriz assimétrica associada a essa equação? Então, é essa construção que a gente usou. Aí, o próximo passo. Uma outra questão, eu dei uma equação e falei, essa equação pode ser escrita como? Então, é só lembrar disso. A matriz X é matriz coluna. Então, o X transposta
é uma matriz linha. Então, essa aqui é a X transposta. Então, a X transposta, A, X, mais KX, igual a 1. Então, essa equação pode ser... Essa equação linear, ou linear não, essa equação de segundo grau pode ser escrita como essa equação matricial. Ok? Ok. Então, tem que saber, ó, o X é sempre matriz coluna, X transposta é linha. Então, sempre, olha, o tamanho das matrizes tem que satisfazer, né? Porque o produto que a gente está analisando, sempre. Ok? Uhum. Professor, isso é uma parada que, tipo assim, eu não entendo por que que a gente não multiplica tudo isso daí, sabe? Tipo, de uma vez, assim, pra achar o X e Y. Mas o produto disso aqui é Vai voltar exatamente essa naquilo ali? equação É de verdade. volta. A gente fez isso lá no material escrito e na videoaula também. A gente só está reescrevendo essa equação em formato matricial, porque a partir desse formato matricial, a gente tem essa matriz A, que é simétrica. Uhum. Então, sempre que a gente tem uma matriz simétrica, a gente viu na semana atrasada que vale o quê? Toda matriz simétrica é o quê? Igual a X transposta. Diagonalizável. Ela é ortogonalmente diagonalizável, isso mesmo. Então, daqui a gente vai sempre seguir um passo a passo. Olha só. Tá nítido para vocês Não. essa imagem Ah, aqui? agora tá. Deixa eu aumentar Agora um tá. pouquinho. Não, é só que tava carregando. Então é Ah, bem. tá. Então é o seguinte, toda vez, gente, essa técnica daqui é só para quando aparece o termo misto. Se não aparece o termo misto, a gente só vai ter que completar quadrado, transladar e identificar, que é a matéria da semana passada, tá? A rotação é só para quando aparece o termo misto. Então, sempre que aparece o termo misto, a gente vai escrever a equação da cônica no formato matricial. Sempre que a gente tem esse formato matricial, a matriz A, por construção, é simétrica. E toda matriz simétrica, ela pode ser ortogonalmente diagonalizável. Então, a gente vai calcular os autovalores dessa matriz A e os autoespaços e os autovetores dessa matriz A. E aí, a gente vai obter, olha, um autovetor unitário, o 1, e outro autovetor unitário, o 2, para a matriz A. De modo que o vetor 1 esteja no... A gente vai chamar de 1 aquele que está no primeiro quadrante. E a gente vai chamar de 2 aquele que está no segundo quadrante. E aí, quando a gente faz isso, a gente pode construir essa matriz P, que diagonaliza a matriz A, eu vou chamar aqui de 1 e o 2, que eu já falei que está no primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante e segundo quadrante, essa vai ser a nossa matriz de rotação. Então, como ela vai ser uma matriz de rotação, a gente pode realizar a rotação. X igual a px'. Algebricamente, toda rotação é indicada por essa equação. X igual a px'. Então, se antes a matriz X era a matriz coluna XY, a matriz X' agora vai ser a matriz coluna X', Y'. Aí a gente vai substituir aqui nesta equação inicial, em todo lugar que tiver a matriz X, a gente vai substituir por px'. Aí depois, em algum momento, a gente vai poder subir, como a matriz A é diagonalizável, P transposta a P é igual a matriz diagonal. Então, em algum momento, após essa substituição de x por x', aqui vai aparecer P transposta a P. Então, a gente vai chamá-la de D, onde D é a matriz que diagonaliza a matriz A.
Aí, algebricamente, tá aqui, olha, tá aqui explicadinho embaixo. Peraí que eu vou aumentar para vocês verem. Então, tá aqui, olha. Tínhamos aquela equação. X transposta a x mais kx mais a6 igual a zero. Aí, o que nós fizemos? Nós diagonalizamos a matriz A. Então, vai valer P transposta AP é igual à matriz diagonal. E quando a gente realizou essa diagonalização da matriz a gente identificou dois vetores, o 1 e o 2. De modo que essa matriz P, que diagonaliza a matriz a primeira coluna dela é o autovetor o 1 e a segunda coluna é o autovetor o 2. E a matriz D são dos autovalores. Lembra da diagonalização? Então, agora, olha, no lugar de x, aqui, olha, em todo lugar de x, a gente colocou px'. X é igual a px', que é a rotação. Olha, fica, olha, x transposta a x mais kx mais a6 igual a zero. Então, no lugar do x, a gente substituiu por px'. A gente realizou a rotação. Aí, depois, a gente usou a associatividade. Tem uma propriedade que fala o seguinte, olha, a transposta de um produto de matrizes, a B transposta é B transposta vezes A transposta. Uma propriedade da transposta do produto. Então, olha, Px' transposta é x' transposta vezes o P transposto, aplicando essa propriedade aqui. E reescrevemos o resto. E agora, olha, apareceu aqui no meio o P transposto a P. No lugar de P transposto a P, a gente substitui pela matriz D. Aqui, ó. E agora, a gente reescreve todas as matrizes que a gente tem, refaz as contas e obtém uma equação de segundo grau nas incógnitas novas, x', y'. E nesse sistema não aparece o termo misto, então não vai ser mais necessário rotacionar. Ou a gente já consegue identificar a cônica, ou precisa completar quadrado e fazer uma translação. Vamos para a parte prática agora? Bora. Então vamos. Qual exercício da lista vocês querem? Professor, eu queria fazer o B da 1. B dá 1. Ele não é tão difícil, mas eu fiquei muito confuso. Tá bom. Nossa, você já quer fazer um que tem que rotacionar e transladar? Vamos fazer um primeiro que tem só que rotacionar e depois a gente faz um que tem que Pode. transladar também? Uhum. Qual é o que tem só rotacionar? Uai, esse primeiro aí, não? O primeiro, porque ele não tem alguma coisa vezes x e alguma coisa vezes y, né? Uhum. Isso. Inclusive, esse era aquele que eu mandei lá no Telegram de... Ah, então ótimo. Inclusive, ele tem solução detalhada também no final. É, exato. Então, vamos lá. Então, gente, isso aqui é como uma receitinha de bolo. Tem um passo a passo. E o passo a passo está indicado aqui, olha, nos pedidos da questão. Vamos lá. A gente vai fazer essa questão daqui. Tá dando para ver? Tá sim. Ok. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre é escrever a equação matricial associada, equivalente a essa equação. Então, esta equação pode ser escrita como? É toda aquela fórmula lá, só que sem o kx, né? E como que fica, então, aquela X fórmula? transposta a x
o K aqui vai ser 0, né? Porque É. aqui está assim, ó, mais 0x, mais 0y. Então, a gente nem precisa colocar o KX, né? É. K vale 0. Aí menos Ok. 30. Isso, menos 30 é igual a 0 ou já posso colocar igual a 30? Dá no É. mesmo. Ok. Então, a gente vai trabalhar com esta equação. Ops. Em que... Quem é a matriz X que está aqui nessa equação? A gente tem que... XY. XY, né? Isso, coluna, isso. Quem é a matriz A? Vai ser 9, menos 2, Menos 2. menos 2 e 6. Muito bem. Coeficiente de x2, coeficiente de y2 e metade do coeficiente do xy. Isso, ok. Menos 30. Então, aqui, ó, a primeira parte a gente já tá. fez. A gente determinou a matriz simétrica A. A segunda parte é diagonalizar essa matriz A. Então, vamos diagonalizar. Vamos achar os valores, né? Isso. Então, para diagonalizar a matriz A, o que a gente precisa calcular? Os autovalores, autovetores. Isso. Então, vamos primeiro calcular a matriz A menos lambda I. Quem é a matriz A menos lambda I? É 9 menos lambda, menos 2, menos 2, 6 menos lambda. Uhum. Ótimo. Então, o polinômio característico, ele é dado pelo determinante dessa matriz, né? Quem vai ser? Pode falar tudo ou você quer a conta? Pode falar. É lambda ao quadrado menos 15 lambda mais 50, igual a 0. Tá certo disso? Tô, porque Ok. 9 vezes 6 é 54, menos 4 ali. Vai Tá dar 50. perfeito. Isso mesmo. Aí, então, é o determinante dessa matriz. Aí, os autovalores... Olhei o gabarito aqui, é isso mesmo. Beleza, ótimo. Os autovalores são as raízes desse polinômio. Uhum. Então, a Sim. gente iguala esse polinômio a 0 e encontra as raízes, né? 5 e 10. 5 e 10, ok. Então, lambda igual a 5 e lambda igual a 10 são os dois autovalores. Agora, para cada autovalor, a gente vai encontrar o conjunto dos autovetores. Então, quando o lambda é igual a 5, a gente tem que reescrever o sistema. A menos 5i x igual a 0. Então, vou substituir esse 5 aqui no lambda. Então, vai ficar 4 menos 2 menos 2 e 1. 2. Né? É 1, não? 6 menos 4. Opa, É 6 4? menos 5. Eu errei. 6 menos 5 é 1. Eu coloquei 6 menos 4 na minha cabeça. Obrigada. Então, a gente reescreve o sistema. E para resolver esse sistema, Escalonar. a gente tem que escalonar. Você não precisa escalonar, né? Bom, Desse jeito. eu vou escalonar, porque eu vou fazer completo. Então, a gente vai escalonar. Depois você vai usar o processo de Gram-Schmidt, né? Isso. A gente escalona a matriz aumentada. Aqui a gente pode fazer aquilo que o Marcos tinha mandado no Telegram, né? A gente pode fazer, por exemplo, O que você fez? Eu tinha zerado esse menos 2 aí de cima. Seria o L1, vira L1 vezes mais 2L2. Então, ficou 0, 0, menos 2, 1 e 0. Aí, eu vou parar por aqui. Não vou escalonar mais, não. Mas daqui... É só dividir por menos 2 também. Aí, divide por menos 2 e troca de linha, né? Aí, fica no jeito. Aí, daqui, aí a gente tem essa equação. Menos 2x mais y igual a 0.
Então, a gente tem que, por exemplo, y é igual a 2x, onde o x está livre, Uhum, certo? certo. Então, o autoespaço associado ao lambda igual a 5 é o conjunto de vetores x e y, onde o x está livre e o y é igual a 2x. Vou colocar o x em evidência. Aí, nesse caso, vai dar raiz de 5 no Vai de denominador, hein? novo. O que que dá raiz de 5? No denominador, quando for Gerado. dividir pela norma. Uhum. Vou fazer Aí, gerado. esse autoespaço, ele é gerado pelo vetor 1, 2. Esse autoespaço, geometricamente, ele representa o quê? Ele é gerado por um único vetor, ele é o conjunto de todas as combinações lineares dele. Nossa, Gera um mesmo. plano, né? Já tinha esquecido Isso. disso. Para ser um plano, são dois vetores não paralelos, né? Então é Como reta. é uma reta, olha. Se a gente tem esse vetor 1, 2, a gente faz 2 vezes ele, meio vezes ele, menos meio vezes ele, menos 3/4, assim por diante. Uhum. A gente obtém uma reta que passa pela origem, 0 vezes ele da origem. Então, vai ser uma reta que passa pela origem na direção desse vetor. Concordam? Aham. Ok. E, em vez de considerar esse vetor que tem tamanho raiz de 5, eu posso pegar um vetor unitário paralelo a ele. Qual é um vetor unitário paralelo a ele? 1 sobre a raiz de 5 e 2 sobre a raiz de 5. Isso, Se fosse mais de um vetor, você ia usar o processo de Gram-Schmidt, de né? Gram-Schmidt. Nossa. Uhum. Isso mesmo. Como na prova você vai por. Aí, aqui, não, Schmidt já caiu Isso na mesmo. segunda prova, não preocupa não. Aqui, Graças a Deus. esse vetor, as duas componentes dele são positivas. Primeiro Então, se eu considerar o representante dele com ponto inicial na origem, ele vai estar aqui no primeiro quadrante. Ele é o 1. O 1. Então, nós vamos chamá-lo de U1. O representante dele está no primeiro quadrante. Ok? Ok. Aí, pessoal, para o outro alto valor, que é o lambda igual a 10, Fazer um resultado para matrizes simétricas, que é o seguinte. Para matrizes simétricas, autovetores associados a autovalores distintos são o quê? São LI. Para uma matriz qualquer é LI. E para matriz simétrica? Eu não entendi. São LI, são a base. Eles são ortogonais. Autovetores de uma matriz simétrica. Associados a autovalores distintos, são ortogonais. Então, o que a gente tem é o seguinte, ó. Essa matriz assimétrica, ela tem dois autovalores, que é o lambda igual a 5 e o lambda igual a 10. Deixa eu escrever isso aqui embaixo. Peraí. A gente tem o seguinte, olha. Isso foi a matéria da última semana, tá, gente? Pô, eu nem tô ligado nisso aí que você tá falando. Hã? Eu nem tava lembrando disso aí que você tá falando. Eu fiz a conta normal, com Economiza 10 muitas contas, viu? Essa matriz A, ela tem dois autovalores, que é o 5 e o 10. Como a matriz A é simétrica, tem um teorema que fala autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais. Então, o que a gente pode afirmar aqui? produto escalar dele é igual a 0? É igual a 0, isso. Então, daqui, olha, o que a gente pode afirmar aqui?
todo vetor que está aqui nesse alto espaço associado ao lambda 10 é ortogonal a qualquer vetor que está associado no alto espaço associado ao lambda igual a 5. Isso que a gente pode afirmar. Então, se a gente já conhece aqui, a gente já calculou que o alto espaço associado ao lambda igual a 5 é gerado por 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5, o que a gente pode afirmar aqui sobre o alto espaço associado ao lambda igual a 10? Vou desenhar para vocês. O produto A gente- escalar deles é 90 graus. Então dá zero. Então, o que a gente tem aqui, olha, a gente tem uma reta que passa pela origem na direção desse vetor V1. E aí, o alto espaço associado ao lambda igual a 10, ele é ortogonal. Então, todo vetor aqui é ortogonal a todo vetor no W lambda 5, Uhum. certo? Uhum. E aí, qual vai ser? Me fala um gerador para esse outro espaço. Menos 2 raiz de 5 e menos 1 raiz de 5. Isso, todo mundo concorda? Uhum. Então, eu posso falar, a gente já, lá no inicinho do nosso curso, a gente viu que se a gente tem um vetor AB, uma forma de obter um vetor ortogonal a ele é trocar os dois lugares de posição e colocar um sinal de menos em um deles. Então, foi isso que você fez, né? Não, isso Coloquei eu nos dois. reparei. Foi mal, Greg. Pode falar. Eu coloquei nos dois. Ah, não é, mas é só Aí, um colocando negativo. nos dois, quando você calcula o realmente. produto escalar, não é ortogonal, ele fica paralelo ao primeiro, que fica igual a menos 1. É, Ok. Ok, o Viram a meu contona que tinha. a gente economizou? Na hora que eu fiz a conta, tipo, a matriz, né? A primeira matriz lá deu 4, menos 2 e 1. E aí essa, na hora que eu fiz, deu menos 1, menos 2 e menos 4. Tipo, é isso aí que você fez. Ele inverteu e mudou o sinal. Então, aqui, olha, a gente obteve um alto vetor 1, que gera o alto espaço associado ao lambda igual a 5 e está no primeiro quadrante, e um alto vetor U2, que gera o alto espaço associado ao lambda igual a 10, que está no segundo quadrante. Como que eu sei que ele está no segundo quadrante? O segundo quadrante é esse aqui, ó. O x é negativo e o y é positivo. Então, tá aqui, olha. X é negativo e o y positivo. Ok, pessoal? Ok, professor. Então tá. Então, vamos continuar. Então, daqui, portanto, a nossa matriz A, a gente já sabe que é diagonalizável. E vale. P transposta AP é igual à matriz diagonal em que a matriz P vai ser quem? É a matriz dos autovetores. Desses vetores geradores. Isso, do U1, que está no primeiro quadrante. Lembrando que eles são unitários e ortogonais. E o U2, que está no segundo quadrante. Quem é a matriz diagonal? O 5 e o 10, né? Tipo, na diagonal pra fora. Isso. Então, o 5 é o lambda associado ao 1. Então, se o 1 está na primeira coluna, o 5 aparece primeiro. E o 10 é associado ao 2. Se o 2 está na segunda coluna, o 10 aparece depois. Ok? Uhum. Beleza. Então, olha só, a gente já escreveu a nossa. Tínhamos uma equação de segundo grau. A partir daquela equação do segundo grau, a gente escreveu ela como x transposta a x é igual a 30. Certo? Uhum. Então, agora nós vamos realizar uma rotação. Essa nossa rotação
ela vai ser algebricamente representada por x igual a p x', em que P é essa matriz aqui de cima, e x' agora vai ser uma matriz cujas colunas são o x' e o y'. Então, realizando essa rotação, a gente reescreve aquela equação original, que eu já esqueci qual que é igual a 30. É essa aqui, ó. X transposta a x igual a 30. Então, daqui, ó, x transposta a x igual a 30. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Gente, só um minutinho. Tranquilo. Oi, Dri. É urgente? Oi, é urgente, eu tô dando aula. Então, tchau. Até achei que tinha acontecido alguma coisa, meu marido me ligou. Aí, gente, então aqui, olha, a gente vai realizar essa rotação. X é igual a px'. Então, toda vez que aparece o x, nós vamos substituir por px' aqui nessa equação. Então, como que vai ficar? Px' transposta a px' é igual a 30. Concordam? Aham. Agora, a gente vai calcular a transposta desse px'. Eu vou colocar um lembrete aqui para vocês. A gente tem que o transposta do produto AB é a transposta do segundo vezes a transposta do primeiro. Então, como que vai ficar aqui? P transposta, x' transposta. Não, tem... Não, Olha x' aqui. transposta vezes Isso, p Ah, transposta. tem que inverter, é verdade. tem que inverter. Eu achei que já podia pular direto para aquela lá com a diagonal. Eu não achei que tinha que Nunca fazer. pule, porque senão vira decorê. Você tem que explicar o que você está fazendo. Nossa Senhora. Por mais que seja uma receitinha de bolo, mas tem toda uma lógica geométrica por trás disso, tá Ah, bom? mas é porque já é tanta coisa que eu tenho que lembrar na hora de fazer essa questão que mais uma coisa Aí para fazer. agora, como a matriz A é diagonalizável, a gente viu que P transposta a P é igual a D. Então, isso aqui agora a gente vai utilizar. P transposta a P é igual a D. Então, vou até indicar aqui também, olha. No lugar do P transposto a P, a gente vai substituir por D. Então, vai ficar x' transposta, diagonal, x' é igual a 30. E agora nós vamos trabalhar com esta equação. Vamos substituir. Quem é essa matriz x' transposta? X' e Y', só que linha, né? Em matriz linha, Matriz né? linha. Isso. Quem é a matriz D? Matriz de zeros triangular com Diagonal 5 autovalores e 10, né? integrais. Essa aqui, olha, que a gente já indicou. Então, é 5 e 10. Aí, a matriz x' igual a 30. Agora, a gente vai realizar esse produto de matrizes. Vocês vão calcular 2 a 2 e vão ver que vai dar 5x' ao quadrado mais 10 y' ao quadrado é igual a 30. E agora a gente já consegue identificar. Aí, nesse sistema rotacionado, x', y', não aparece o termo misto. Toda vez que a gente tem uma equação de segundo grau que não aparece o termo misto, ou a gente completa quadrado, ou a gente já identifica a cônica de uma vez. E aí, o que por vocês me 30. falam? Vamos dividir tudo por 30. Uhum. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, o x' ao quadrado sobre 6 mais y' ao quadrado sobre 3 é igual a 1. Vocês já reconhecem? Sim. É uma elipse. É uma elipse.
no sistema rotacionado. Mas como que a gente faz para esboçar essa elipse no sistema? Então vamos esboçar essa elipse. Vou fazer bonitinho aqui com vocês. O Peraí. centro dela a gente sabe que é no 0, 0, né? Porque a gente só É no 0, rotacionou. 0 do x. Do x e y, Não, mas a gente só rotacionou, então é no Isso. 0, 0. Certo. Mas o eixo focal que já não é claro, né? Exato. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, o sistema preto é o XY. Uhum. O nosso eixo X', É o eixo focal. lembra aqueles vetores o 1 e o 2 da rotação? Uhum. Que definiram a matriz P de rotação? Uhum. Então, esses vetores, o 1 e o 2, são aqueles que vão dar direção e sentido para os nossos eixos X' e Y'. Então, 1, 2, menos 2 e 1. Então, vou esboçá-los aqui. Vou chamar esse quadradinho aqui de 1 sobre raiz de 5. Então, 1 sobre raiz de 5 e 2 sobre raiz de 5. Esse aqui é o vetor U1. E o vetor U2, ele é menos 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. Então, tá aqui, ó, menos 2 e 1. Então, tá aqui. Então, a gente esboçou esses vetores. Ai, meu Deus. Agora, preciso ter muita coordenação aqui nesse aplicativo para desenhar. Dando para entender por enquanto? Sim, tranquilo. Então, esses dois vetores deram a direção e o sentido para os eixos rotacionados. Nesse sistema rotacionado, x', y', a gente identificou a elipse. A elipse intersecta o eixo x' em quais valores? Mais ou menos raiz de 6. Isso. Então, aqui, olha, o Azinho, o A é igual a 6 e o B é igual a 3, na equação da elipse. Ops, A ao quadrado é igual a 6 e o B ao quadrado é igual a 3. Raiz de 6 é maior que raiz de 4, então é um pouquinho maior que 2, né? Esse vetor, o 1, ele é unitário. Ele tem tamanho 1. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, então o raiz de 6 é um pouquinho maior que ele. Aí faço de novo, olha, menos o vetor 1, vetor 2, para eu marcar o menos raiz de 6. O raiz de 3 é um pouquinho menor do que o raiz de 4, que é 2. Então, ele é menor do que o 2. Então, marco aqui duas vezes o vetor unitário e pego um valorzinho menor para ele. Lembrando aqui, gente, que o mais raiz de 3, olha, aponta para a setinha aqui do y, tá? E, por fim, a gente consegue esboçar a nossa elipse. Deu para entender a construção? Sim, professor. Isso é de boa, porque era só rotacionado. Só que tem uma outra coisa. Aqui, eu vou fazer um exemplo com vocês. Um dos vértices da nossa elipse tá aqui, ó. Eu vou chamar esse vértice de A2. O vértice A2, o y' vale 0 e o x' vale raiz de 6. Certo? O vértice B2 é esse aqui. O x' vale 0. Ô, gente, eu fiz coisa errada aqui. Tá certo, tá não? Não, por que eu chamei? Você rotacionou. Tá certo, Tá certo, obrigada. O B2, então, vai ser o x' é 0 e o y' é igual a raiz de 3. E aí a gente consegue as coordenadas
no sistema x', y' para cada um dos vértices, inclusive para os focos também. Vamos transformar, então, de um sistema para o outro. Então, a rotação foi dada pela equação x é igual... Qual que é a equação da rotação mesmo? X é igual a quanto? X igual a px', certo? Onde a matriz X é essa daqui, coluna XY. Lembram disso ou não? Tô lembrado, sim. São os vetores. São os vetores, isso. Aí a matriz P, as colunas dela são os vetores o 1 e o 2. E o x' que a gente definiu, né? Então, essa aqui é a nossa equação que define algebricamente a rotação. E nós sabemos que o vértice A2, ele é igual a raiz de 6 e 0 no sistema rotacionado. Mas quais são as coordenadas desse vértice A2 no sistema XY? Vou colocar assim, ó, só para... Como que fica as coordenadas desse vértice A2 no sistema XY? Então, Só substituir ali, não? X no... Isso mesmo. Então, para responder essa pergunta, a gente vai fazer o A2, ele vai ser o ponto XY, que é dado pela matriz P, nossa senhora, raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Vou copiar aquela matriz P. E no lugar do x', y', a gente vai colocar o raiz de 6 e 0. Porque o raiz de 6 e 0 são as coordenadas x' e y' do ponto A2. Então, resolvendo aqui, quanto que vai dar? Então, vai ser, ó, primeira linha vezes primeira coluna. Então, vai ser raiz de 6 sobre raiz de 5, mais 0. E segunda linha vezes primeira coluna, 2 raiz de 6 sobre raiz de 5. Então, essa coordenada aqui feia vai ser a coordenada do ponto A2 no sistema XY. E aí a gente pode fazer essa transformação para qualquer vértice e para os focos também. Ufa! Deu para entender, pessoal, a construção? Sim, professor. Então, vamos fazer seu outro e depois eu vou passar o quiz de novo, hein? Beleza. Vocês já estão se sentindo melhores preparados para fazer o quiz, ou não? Não. Depois dessa explicação, eu acho que eu tô. Eu tô me sentindo mais preparado para fazer a prova, fazer o quiz, não. Ai, tá. Ai, gente, espera que eu vou copiar aqui a letra B da lista. Vamos lá. O B. Então, pessoal, sempre o mesmo passo a passo, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer inicialmente? Esse aqui eu vou escrever bem resumido para dar tempo, tá? Então, dita para mim, por favor. O que a gente tem que fazer com essa equação? Tem que transladar e rotacionar. Isso, porque tem o termo misto e os lineares. Uhum. Então, toda vez que tem o termo misto, a gente tem que escrever a equação matricial. Qual é a equação matricial?
É x transposto vezes a, x, mais kx mais a6. O A6 aqui vale quanto? A6 é 0. É 0 mesmo, né? Ótimo. Uhum. Quem é a matriz X? XY. Linha ou XY, coluna? coluna. Coluna. Quem é a matriz A? 3. Não, E o raiz de 3 nos outros lugares. E o raiz de Raiz de 3 é três. isso. E quem é a matriz K? K é o A4 e Dois. A5, que é Não, é o 2. 2 e o 2 raiz de É. 3. Menos 2 raiz de 3. Isso, 2 e menos 2 raiz de 3. Muito bem. Então, qual que é o próximo passo? Agora a gente tem que diagonalizar a matriz A. Isso, Achar os autovalores, né? isso. Então, a gente tem que calcular A menos lambda I. Alguém já fez essas continhas ou não? Nossa, professor, eu fiz, mas não sei se tá certo, não. Aqui deu 3, raiz de 3, raiz de 3 e 1. É, porque é 0, né? Então. Deixa eu fazer aqui rapidinho, Uhum. que aí eu não vou... Tá, a minha equação ela deu lambda ao quadrado menos 4 lambda. E as raízes deu 4 e 0. Eu só não sei se tá certo. Alguém conseguiu fazer? Porque o gabarito não tem ela detalhada, só tem a... Só a 1. É. É. Peraí que eu vou fazer aqui, só um minutinho. Tô abrindo aqui meu... Tá, então tem que calcular. Enquanto tá abrindo ali, vamos esquematizar aqui. Então tem que calcular o polinômio característico, que é o determinante. Lambda igual a 0 é uma solução, sim. Então, Aqui esse parece que tá certo. Uhum. De Marcos. O polinômio deu isso, lambda ao quadrado menos 4 lambda. deu lambda ao quadrado menos 4 lambda. É, meu polinômio. Então, lambda ao quadrado menos 4 lambda. E as raízes deram 4 e 0, né? Porque... Uhum. Os autovalores, 4 e 0. Lambda é igual a 4 e lambda é igual a 0. Ok. Aí, então vamos lá. Quando lambda é igual a... Só um minutinho que eu vou fazer um aqui, para conferir os continhos. Eu achei lambda igual a 4 e 0 também. Então tá tudo certo. Certo. Então tá. Aí, quando lambda é igual a 0, por exemplo, agora travou aqui para mim, peraí. Quando for igual a 0, ele vai dar o mesmo que o A, né? Que 3 raiz de 3. Então, vai ser 3 menos... Não, aí a gente vai fazer o Gauss-Jordan lá, né? Uhum. Então, Tá, bora já. lá. É, pro lambda igual a 0. Gauss-Jordan é escalonamento. Não, precisa. Então, a gente tem que resolver. Então, vai ficar A, X... Gente, mesmo que não faça o escalonamento, se sentir seguro em resolver de outra forma, indique explicando tudo que está fazendo, tá? Para eu não achar que é cola. Lembrem que a gente está no ensino remoto e eu acho que tudo é cola. E aqui também nem é tão óbvio, né? É bem óbvio. Escalonar. Não é não? Então, vamos lá. Qual a operação que a gente tem que fazer aqui? A primeira linha você pode dividir por raiz de 3. A primeira raiz de 3. L1 vai ser 1 sobre raiz de 3. L1? Não. Isso? 1 sobre 3. Ah, 3, não raiz de estranho, 3. isso mesmo. Ok. Então, vai ficar 1 raiz de 3 sobre 3. E agora? Para zerar aquele raiz de 3 ali, né? Então, o que a gente faz no L2? Menos 3 raiz de 3 ali. Ó, raiz de 3 vezes L1. Isso. Então, vai ficar, ó, raiz de 3 menos raiz de 3, 0. 1
menos raiz de 3 sobre vezes raiz de 3 é 3. Então, É. 3 sobre 3 dá 1. Então, 1 menos 1, 0. Então, anulou tudo. Você zerou assim. Oi? Você está zerando a segunda linha, não? Ó, é. Não a segunda Uhum. coluna. Oh, meu Deus, tá certo. Eu coloquei no lugar errado. A primeira deu Então, zero. ficou Então, ficou L. Vai dar 0 mesmo. Uhum. E aí, qual que é a A terceira solução? linha deu zero também? Deu. Ah, tá. Tá bom. Olha só, ficou 1 menos Deu zero. raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 3 sobre 3, então ficou 1 menos 1. Ok? Uhum. Então tá, qual que é a solução? X igual a menos raiz de 3 sobre 3y. Tá vendo? Eu não achava que era tão óbvio, não. Eu teria feito escalonamento para resolver aqui mesmo. Aí eu não teria feito, não. Você não teria feito o escalonamento nessa linguagem, mas você resolveria o sistema. É. Porque é a mesma coisa. Ok, então qual é o autoespaço associado ao lambda igual a 0? Menos raiz de 3 sobre 3 e 1. Não, 1 e menos raiz de 3 sobre 3. Ah, não, tá certo. Tá Menos raiz de 3 sobre 3 e 1, né? certo. Uhum. Que aí coloca o y em evidência. Então ficou menos raiz de 3 sobre 3 e 1, Fazer isso, essa norma aqui. que é gerado por esse vetor que vocês falaram. Raiz de 2. A norma vai dar raiz de 2, né? Então, a norma, vamos calcular a norma desse vetor? Ah, não. Mentira. Vai dar 1/3 mais Mas 1. o quadrado do primeiro, então vai ser 3 nonos, é 1/3, Mais 1. mais 1. São 4/3, raiz de 4/3. Então, é 2 Raiz de sobre 1. raiz de 3. Isso. Então, dividindo cada um desses vetores, cada um dessas entradas por 2 sobre raiz de 3, então, é o primeiro vezes o inverso do segundo. Vai ficar Ai, menos vou ter que fazer 3 certinho aqui. sobre 6. Menos 3 sobre 6, é. Menos meio. Então, Menos meio. Isso. Então, esse... aqui é o quê? Peraí. 23 sobre 2. Fica emboladinho esse 2 aqui. Então, esse raiz de 3 vezes esse deu 3. Uhum. Aí corta com esse aqui de baixo. Então, ficou menos meio, certo? Isso. E o inverso dele, que é raiz de 3. Sobre 2. Em qual quadrante que está esse vetor? Segundo. Está no segundo quadrante. primeiro? Olha, o x é negativo. Então, eu vou chamar esse aqui de U2. Está no segundo quadrante. Ok? Ok. Ok, então, é uma matriz simétrica, tem 2 autovalores. A gente sabe, tem um resultado que fala, em uma matriz simétrica, autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais. É verdade, é uma coisa. Então, o que a gente pode afirmar sobre o autoespaço gerado pelo lambda igual a 4? Vai ser raiz de 2, menos raiz de 3 sobre 2 e meio. Menos meio. Não, Ah, não, é o inverso, né? É raiz de 3 sobre 2 menos meio. também não. Só trocou o sinal de 1. Então, Troca os dois de posição e o sinal de um deles. Ó, A, B é ortogonal A. Aí troca os dois de posição e troca o sinal de um deles só. entendi. Então, eu troquei o sinal do menos, transformei o menos em mais. Ok? Aham. Então tá. Agora esse vetor está em qual quadrante? Agora tá no primeiro. Está no primeiro. Então, ele será o nosso 1. Então, daqui, a gente conseguiu diagonalizar a matriz A, né?
Então, A é diagonalizável e vale P transposta AP é igual a matriz diagonal, em que a matriz P vai ser aquela formada pelos vetores o 1 e o 2. O 1 tá aqui, ó, que é o raiz de 3 sobre 2 e meio. E o 2 é aquele que tem o menos meio, né? E quem vai ser a matriz D, diagonal? Sim. Onde que eu coloco o 4? Do primeiro. 4 no primeiro, porque ele está associado ao 1. Uhum. Uhum. E 0 no segundo lá. Isso. Ótimo. Então, já rotacionamos. Aí, nós vamos aproveitar essa matriz P, que é uma matriz ortogonal. Seus vetores são... tem norma 1, são ortogonais, e o determinante de P é igual a 1. E vamos definir a rotação. X é igual a P, x'. X igual a P, x'. Em que... Quem vai ser a nova matriz x' agora? X', Y'. Uhum, coluna. Sempre tem que indicar, hein, gente? Porque a gente está acrescentando elemento novo aqui. Então, agora a gente vai voltar lá na nossa equação. Essa aqui, ó, x transposta a x mais kx igual a 0. Então, dessa equação, x transposta a x mais kx igual a 0, a gente vai substituir o x por PX. px'. Então, vai ficar px'. Transposta a px' mais k px' igual a 0. E agora, qual que é o próximo passo? Agora você troca, vai ficar x' transposta vezes p transposta. Isso. E copia o resto. Uhum. Isso. E agora, qual que é o próximo passo? Trocar o p transposta a p por diagonal. Isso. A gente viu que pode fazer isso porque a matriz A é diagonalizável, né? Uhum. E copia o resto. Pronto. Agora, nós temos esta equação matricial no sistema rotacionado. Vamos substituir tudo que a gente conhece aqui agora. Então, vamos substituir a x' transposta, a matriz D, a matriz x', a matriz K, e eu vou ter que ir lá no início buscar essa matriz K. A D eu copiei, foi daqui, tá, gente? Uhum. Vamos lá lembrar quem é a matriz K. Uhum. É 2. Pode falar. Menos 2. 2 e menos 2 raiz de 3, linha. Isso. Então, K é 2 e menos 2 raiz de 3. Aí a gente reescreve a matriz P. Vamos lembrar aqui, quem é a matriz P? Raiz de 3 sobre 2, meio. Menos meio. Isso. Então, KP x' igual a 0. Ufa, agora a gente vai calcular isso. Uhum. Essa primeira parte vai ficar 4 X' ao quadrado. Uhum, mais 0 y' ao quadrado. É o produto dessas três. Uhum. Mais. Agora,
Vamos calcular aqui, ó. Ui. Bora lá. 2 vezes raiz de 3 sobre 2 dá raiz de 3. Então, a primeira linha e a primeira coluna, né? Então, raiz de 3 menos raiz de 3 deu 0. Agora, primeira linha e segunda coluna. Menos 1. Menos quê? Menos 1, menos 3, né? Menos 3, não? É. E o 2 corta com 2, raiz de 3 vezes raiz de 3. Ah, é. Isso. Menos 3. Menos 4. Então, deu menos 4? Tá certo. Obrigada. E aí, x', y'. Isso aqui vai ser 0x'. Menos 4y'. Isso. E aí, gente? Isso é uma hipérbole, né? Como que a gente pode... Hipérbole. Dividir tudo por 4. Vamos dividir tudo por 4. Não é hipérbole, não, gente. Não. É uma parábola. Ufa. Certo? Então, isso aqui é uma parábola rotacionada, né? É uma parábola. Aqui não foi necessário também realizar a translação. Porque quando é parábola, a gente não precisa... Como zerou aqui o coeficiente do y ao quadrado, se não tivesse zerado ele, teríamos que fazer uma translação para completar o quadrado no y. Mas aqui não foi necessário. Então, aí a gente faz a mesma lógica. A gente considera o sistema XY. O XY. Aqueles vetores, o 1 e o 2, lembrando que é raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 e 1, e menos 1. Vou marcar aqui o raiz de 3. O raiz de 3, ele é um pouquinho menor que 2. Então, raiz de 3 e 1. É 1,7, eu lembro. 1,7. E o outro vai estar aqui, mais ou menos. Então, o 1 e o 2, que é o menos meio. É menos meio no meu desenho. Então, raiz é meio. Ok. Aqui. Dá uma coisa assim, mais ou menos, e uma coisa assim, mais ou menos. Então, o 1... Gente, aqui foi difícil fazer a escala, porque é raiz de 3 sobre 2 e menos meio. Foi difícil fazer à mão. Mas, normalmente, a gente tem que estipular uma escala. Então, esses vetores dão a direção e o sentido, né? Para o x' e o y', respectivamente. E nesse sistema x' e y', a gente identificou essa parábola. Como é a concavidade dessa parábola? Voltada para o eixo X', y'. Olha, descendo pelo x. y' é igual a x' ao quadrado. Então, ela é... No x, ela engloba o x' na parte positiva, né? Ela está indo para o segundo quadrante ali. É uma coisa assim, certo? Não, ela iria para o outro lado, não? Para o lado positivo, né? É. Assim, né? Isso. É isso aí. E aí, na parábola, a gente consegue a reta diretriz. Qual é o vértice dela? Esse aí é o 0, 0. É o 0, 0. A gente consegue identificar o foco. Qual é a coordenada do foco? Então, no sistema rotacionado, o foco, ele está sobre o eixo y', concordam? Então, x' se é o quadrado, igual a... tá. Lembra assim, ela está no formato assim, olha, x' ao quadrado é igual a 4p y'. Aqui no nosso caso, o p vale quanto? 1 quarto.
1/4, né? Para valer igualdade. Então, o nosso foco aqui, olha, ele está sobre o eixo y', então x' vale 0. Então, é 0 e p. Aí, para transformar para o foco, se eu perguntar quais são as coordenadas do foco no sistema XY, aí tem que fazer aquela equação, x é igual a px', substituir das coordenadas 0 e 1/4 no x' e y' e achar o x e o y. Deu para entender? Entendi. Pessoal, vamos fazer o... Já é 2h50, né? Vocês querem fazer o quiz? De novo? Ó, querendo que não, professora, mas é melhor fazer. Mas a gente pode deixar para fazer junto com a outra turma, igual Vocês daquela última nunca vez. fazem. Vocês nunca fazem. Não, pois é. Ai, faço. Fazemos. Mas você que sabe. Isso aqui Uai, também. querem ou não? Vamos. Por mim pode ser. Faz? Vamos lá, então. Gente, foi boa a aula? Deu para entender? Tem muita gente caladinho. A gente já conseguiu Deu. fazer essa questão. Eu não entendi. Eu nem tinha conseguido fazer essa questão aí que a gente acabou de fazer. Ah, E agora tá. que eu entendi. Eu vou... Peraí que eu tô achando minha tela do Teams aqui que assumiu. Tranquilo. Eu tô com milhões... Ah, eu tô com tanta coisa aberta aqui. Achei. Acho que é o computador que tá lento. Ela apareceu. Ufa. Eu vou postar aqui. E os que estão caladinhos? Já tem gente saindo. Legal. E os que estão caladinhos, conseguiram entender ou não? Mag, Beatriz, Gabriel, Eu acho que Gustavo, desse jeito Camila. que você fez, igual eu tinha te falado, eu acompanhando o vídeo, eu consigo entender qual que é o roteiro que tem para seguir. Só que tem algumas partes, assim, que, tipo, eu dou uma travada, aí eu preciso voltar nas matérias anteriores, sabe? Uhum. Mas já deu uma clareada boa, já consegui entender mais do que no começo da aula. O processo, né? Gente, por falar nisso, essa avaliação, eu vou deixar ela com cerca de 2h30 só para ser feita. Porque Nossa, eu essa matéria é tão preciso... grande. Pois é. Mas ela é tão grande, mas ela é uma receita de bolo também, né? Ao mesmo tempo. É sempre o mesmo raciocínio. Eu vou deixar cerca de 2h30 só para vocês fazerem a avaliação e postá-la, porque eu preciso que vocês façam sem contar com o material. Porque é esse negócio de contar com o material que faz atrasar, né? Professor, nem acho que é. Tipo assim, eu demoro porque suas provas ficam muito grandes. Aí isso acaba demorando. Nem é questão de depender do material nem nada. Que eu Mas quase você nem olho. concorda que uma questão dessa deve demorar no máximo 40 minutos completinha? No máximo 5 horas, eu acho. Não é não? Então, mas vai ter quantas questões? 2 ou 3 só. Mais Uma duas de ou três, tipo rotação, assim, uma pra só gente de fazer. rotação, uma só de translação e uma de compreender esses negócios de subespaço, base e dimensão. Não vai ser acho 3 que- com ABC, não. Essa aqui, por exemplo, tem A, B e C porque é um passo a passo, né? O ABC é para ajudar. Ah, tá. Não, mas eu tô falando, tipo assim, igual essa 1 da lista, ela tem várias equações. Ah, não. Aí vai É ser só uma uma. equação só. Ah, tá. Isso. então acho que tá de boa, professor. Vamos lá fazer o quiz? Uhum. Mas a aula vai ser qual horário? Isso que eu A aula do Jonatas está sendo junto, né? Uhum. Tá. Então, eu vou disponibilizar após a aula do Jonatas. A aula dele tá... Pode ser, por exemplo, de 3 às 5h30, por exemplo. Beleza. Oi? Não, só falei beleza. Sim. É porque eu achei que o Mag tinha falado alguma coisa. Gente, só o Luiz que entrou no quiz. Beatriz também. Gente, muito obrigada. Se tiverem dúvida, mandem.
Vocês veem, eu sempre respondo ó, papum para vocês. Tô ligada, tô disponível, tô querendo ajudar. Se tiverem dúvida, me mandem que nós vamos tirar todas as dúvidas, tá bom? Beleza, professora, valeu. Gente, valeu, obrigada. Vou lá dar outra aula, mas eu tô Tchau, de olho aqui professora. no quiz, tá? Beleza, Tá, obrigado. joia. Muito obrigada. Boa De tarde. nada. Boa tarde.